dia, boa tarde e boa noite. Hoje, nós, estudantes de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores, vamos falar um pouco para vocês sobre o movimento surrealista. Foi entre uma grande guerra e a outra que o mundo das artes ficou loucão. Na Paris da década de 20, surgia um movimento artístico chamado de surrealismo. Esse movimento foi influenciado diretamente por Freud e suas explorações da mente humana. O que o surrealismo faz é tentar abrir espaço para que o inconsciente humano se manifeste através da arte. Liderado pelo escritor André Breton, o misterioso movimento fez um esforço para se deixar entender em 1924 com o Manifesto Surrealista. O surrealismo surge a partir do movimento dadaísta na Europa, mais especificamente em Paris no século XX, entre as guerras de 1918 a 1939. Nesse momento, a sociedade e a economia se encontravam completamente fragilizadas, e nesse contexto surgem as vanguardas europeias, entre elas o surrealismo, como a reação ao racionalismo e materialismo até então dominantes. Já no Brasil, foi influenciado pelo movimento modernista, pouco antes da década de 30, atingindo seu ápice na Semana da Arte Moderna de 22, sendo representado por artistas de grande relevância, como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. O movimento foi de extrema importância na história das artes no país, já que representou uma ruptura com o passado. Como principais produções artísticas no mundo, temos como, por exemplo, a Persistência da Memória. Nesta obra do artista catalão Salvador Dalí, podemos ver o quanto ela está carregada de simbolismos que abrem margens para diversas interpretações que viajam pelo universo do inconsciente e do movimento surrealista. Ainda assim, meio a tantas interpretações, podemos afirmar que o tempo é o tema central a ser observado neste quadro. Na tela Carnaval de Arlequim, de João Miro, temos como característica a realidade paralela e a presença de cenas irreais como elementos fantásticos no Brasil. No Brasil, podemos destacar a obra da artista plástica Maria Martins, com a sua imagem O Impossível, que tem um caráter fantástico, interpretando o desejo como algo insaciável, retratando um sentimento de impossível aproximação. Temos também o painel Eu Vi o Mundo, do pintor Cícero Dias, que conta com uma riqueza de elementos que representa um choque para a época, uma vez que ele retratou mulheres nuas em sua composição e que foi muito criticado, sendo hoje uma obra-prima de grande importância para o país. Como principais personagens do surrealismo, podemos destacar o escritor e poeta francês André Breton, responsável por redigir o Manifesto Surrealista, que em outras palavras seria o funcionamento real do pensamento longe de todo o controle exercido pela razão. Temos também outras obras de Salvador Dalí, como A Tentação de Santo Antônio, A Face da Guerra, A Criança Geopolítica Assistindo o Nascimento de um Sonho, e entre outros. Nós também temos a artista mexicana Frida Kahlo. Também foi de extrema relevância para o movimento com suas obras. Alguns Pequenos Cortes, Meu Nascimento, O Veado Ferido e Meus Avós, Meus Pais e Eu, entre inúmeras outras. O pintor belga René Magritte traz uma análise interessante em seus quadros, uma vez que inicialmente eles parecem ter caráter realista. Porém, ao observá-los bem, o observador começa a questionar o que está sendo representado ali. Vemos isso em A Traição das Imagens, O Filho do Homem e os Amantes e a Produção Interdita. Por fim, temos o pintor espanhol Pablo Picasso com a obra Guernica. A brasileira Tarsila do Amaral tem como marca o uso regular de cores vivas em suas composições. Entre elas, podemos destacar Antropofagia, Demum, Postcard e o Ovo. Já na literatura, o mineiro Murilo Mendes tem importantes textos surrealistas, como Poemas e Bumba Meu Poeta. Como produção, escolhemos a obra Baporu, da artista brasileira Tarsila do Amaral, uma vez que essa tela de extrema importância no cenário nacional conta com a riqueza de significados. O nome Abaporu vem do tupi, homem que come gente, e a mesma era símbolo do movimento antropofágico, que tinha como objetivo adaptar a cultura estrangeira no Brasil. Na tela, podemos observar uma figura humana deformada.
dando ênfase ao tamanho de seus pés em detrimento à sua cabeça. Essa característica foi chamada por Tarsila de gigantismo. Também podemos notar que, na obra, as cores vibrantes remetem à bandeira nacional, dando uma sensação de brasilidade. A ideia era criar uma identidade nacional própria para a obra e, logo assim, dar também a entender que, por conta do tamanho dos pés e das mãos tão maiores que a cabeça, o saber manual brasileiro é mais importante que o saber racional europeu. O movimento surrealista contribuiu de formas inimagináveis para a área dos cursos criativos, uma vez que antes as artes eram expressadas de forma objetiva e imutável. O surrealismo ele vem rompendo essa barreira, explorando o subconsciente e a imaginação, apresentando assim uma nova interpretação da realidade. Dessa forma, as pessoas se tornaram mais livres para produzir suas artes.